existem boas experiências de educação, mas parece que a gente não conseguiu escalar isso. E o Brasil continua com indicadores terríveis nos exames internacionais de avaliação, como o PISA, etc. Então, quer dizer, nós já gastamos muito dinheiro, desde o primeiro projeto lá do Paulo Renato, como ministro da Educação no governo Fernando Henrique, que incluiu todos os jovens na escola, nós não conseguimos melhorar a qualidade do ensino. Você que dedica também muito tempo à educação, por que nós fracassamos no sentido de melhorar a qualidade do ensino durante todo esse tempo depois da inclusão das crianças na escola? Eu fico honrado com a sua pergunta, mas você sabe mais disso do que eu. Mas eu vou arriscar aqui. Você que é um dos papas, a Ana Diniz também, conhece muito bem o assunto. Estive com a Priscila ontem também. Uma vez alguém me falou que eu não pensei que fosse tão complexo mexer em educação. Eu falei, é um rocket science, é uma ciência de foguete. Ele falou, agora eu estou achando que é uma ciência de foguete. Mexe com muitas variáveis, muitas variáveis. A gente gasta um mundo de dinheiro e realmente anda pouco. Tem vários assuntos que a gente podia colocar aqui. Mas eu vou colocar uns 2 ou 3 que não são também a solução, porque não tem bala de prata. Isso eu estou convencido que não tem bala de prata, né? Mas a valorização do professor. Agora eu vejo que cada vez menos gente quer se dedicar a essa carreira, né? Os professores que chegam sem ter aulas de pedagogia, conhecem matemática, conhecem português, mas não sabem ensinar adequadamente. A não valorização, tem essa valorização do diretor de escola, mas também não tem como é que você avalia se o diretor de escola está fazendo um bom trabalho ou não. Como é que você avalia se o aluno está aprendendo e como é que o professor é responsável ou não é responsável por isso? Como é que você cuida da questão da educação integral? E tem muitos problemas aí. Eu só vejo que a gente gasta muito dinheiro e se eu tivesse que começar, eu começaria muito por questão de avaliação dos professores, avaliação dos diretores, mexer com a motivação dos alunos, né? E eu acho que tem muita coisa de gestão, né? Gestão que pode rapidamente colocar o país uma boa direção. Felipe, é curioso, porque eu não estou falando que na Finlândia funciona, que é um país com as dificuldades dele certamente, mas é um país homogêneo. Funciona no Ceará, funciona no Piauí, né? Ontem eu estava vendo que no estado da Bahia é o 2º pior IDEB do Brasil. A Bahia não é o estado mais pobre para ter isso, né? O que acontece com a gestão, né? Em São Paulo, que vai lá para cima, volta, tudo. Existem boas práticas. Vou falar agora um pouquinho só da minha contribuição nessa ideia de varrer a calçada, né? Nós trouxemos, junto com a Parceiros, né, o Herbert, o pessoal que mexeu lá em Sobral, na educação. Vamos replicar, porque não é que ele fez isso de novo na Finlândia, ele fez aqui no Ceará, com mais dificuldade. O que a gente pode fazer aqui em São Paulo para virar um modelo também para outras cidades? Então, acho que existem boas práticas, né? E a gente tem que copiar essas boas práticas e alastrar. Mas eu acho que a avaliação de diretor, a avaliação de professor, para mim, é uma das coisas mais importantes que teria. E daí vem o corporativismo, que é complicado, não pode, porque pode, deve, não deve. Então a gente vai. E por fim, queria fazer um outro comentário ainda na questão da educação, né? Na verdade, conforme os estudiosos mostram, né, a ideia sempre foi a igreja, a religião dá os valores, a família dá a sociabilidade e a escola dá a cultura, né? Esse foi o modelo pensado no século XIX. E agora você vê que falhando a religião, falhando a família, às vezes, na sociabilidade, né, sobra tudo para a escola também, né? Então, a gente joga na escola um peso enorme, professores que têm que se defender de alunos, alunos que são desrespeitosos para com os professores, e isso tudo é de um embasamento familiar que se desorganizou um pouco. Então, eu acho que, sim, a escola tem muito a fazer para melhorar, mas eu acho que também a sociedade está jogando na escola coisas que, na verdade, deveriam ser feitas dentro de casa. Muito bem, Fábio. Vamos ao terceiro tema que você gosta muito, que é a questão ambiental. A questão ambiental parece que a sociedade civil acordou a tempo e começou a se organizar de maneira melhor e começou a entender uma coisa básica, que é por meio do mercado que nós vamos resolver a questão ambiental. Não é com intervencionismo estatal, né? Então a sociedade começa a se mobilizar nisso, né? Várias iniciativas boas, né? Em recuperação de área degradada, reflorestamento, a questão própria da energia limpa, né? O maior projeto socioambiental, que é o saneamento básico agora, depois do marco do saneamento também atraindo muito investimento, né? Por que nós não conseguimos ainda convencer o governo nessa mudança de mentalidade tão importante, que é o governo ajudando, deixando o mercado trabalhar
para que nós possamos explorar esse enorme potencial da bioeconomia, que é uma vocação extraordinária do Brasil no mundo de hoje. Na verdade, eu não sei se estou dando respostas muito longas, mas eu vejo você perguntar, tanta coisa me ocorre. É impressionante. Assim, cara, como é que a gente chega nessa situação? Como é que funciona, né? Na verdade, a questão ambiental virou um negócio tão óbvio, né? E o Brasil tem realmente um diferencial nisso. O Brasil pode fazer uma coisa muito diferente do que vem fazendo. Mas vamos dar um passo atrás novamente, né? Questão ambiental, eu trabalho com isso há 30 anos, era ridicularizado como abraçador de árvores, né? E sempre entendi que é o mundo do e não o mundo do ou. Não é ou você olha a questão ambiental ou você tem um negócio lucrativo. Tem que olhar a questão ambiental, assim como outras questões, mas estamos falando do ambiental agora, e ter uma empresa lucrativa, né? Eu fui responsável pelo Banco Real na época e fazíamos, e foi um grande diferencial. A Natura, que eu até recentemente era presidente também, criou um modelo de negócio em torno disso, né? Energia solar, a energia tem um mundo de oportunidades de negócios que são feitas em torno dessa ideia do meio ambiente, que, volto a lembrar, falando dessa geração melhor, não era problema há 40 anos, assim, esse assunto é um assunto novo, ninguém achava que isso era um problema. E eu lembro, eu sempre estive envolvido nisso, daqui a 100 anos, erramos, né? O problema está se apresentando agora. Então eu vejo uma mobilização grande. E vejo de novo a questão de jovens, né? Quer dizer, eu vejo quando o McDonald's fez uma pesquisa recentemente, acabou fazendo uma propaganda dizendo que a carne do McDonald's não vem de área desmatada, né? Qual é o interesse da empresa em fazer isso? É porque tem jovens que querem saber, né? Não a nossa geração, com as devidas exceções, obviamente, mas querem saber. Então as empresas estão se mobilizando. Então eu vejo de novo indo numa direção. Vejo a questão de crédito de carbono, quer dizer, empresas como Microsoft, empresas como Nestlé, Vivo, comprando crédito de carbono na ideia de eu preciso mostrar para a sociedade que eu estou compensando aquilo que eu estou fazendo de geração de CO2. Não, mas isso não era assim. Pois é, mas agora é, que maravilha. Aí vai ficar do governo, daí me incomoda muito, né? Eu falei isso várias vezes, vou falar de forma mais contundente. Eu não entendo por que o governo, ao invés de projetar uma imagem do Brasil que vai pacificar a Ucrânia e a Rússia, ou vai descobrir uma solução para o Oriente Médio, ou quer intermediar algum outro negócio no mundo, não vai projetar a imagem do país que pode ser uma potência ambiental, né? Ele pode ser uma potência ambiental em várias frentes. Abro um parênteses pequeno aqui, o marco regulatório do saneamento básico eu considero das 5 ou 10 melhores coisas que aconteceram no Brasil nos últimos 10, 15 anos. É inacreditável. Tem pagamento de outorga, tem obras e vai se entregar água limpa e esgoto tratando. E a universalização como meta. Então, 2033? 2033. É inacreditável o negócio desse. Como é que a gente demorou? E eu ainda vi pessoas se opondo a isso, dizendo, não, mas a água é uma coisa que o governo que tem que prover. Bom, mas não provê, cara. Então, é fenomenal. O que está movimentando a economia, a gente pode falar de crescimento de PIB, como quiser, uma das coisas é o saneamento básico, os investimentos que estão sendo feitos, né? Mas daí, voltando ao ponto, o Brasil tem toda a condição de ser, seja porque tem energia limpa, seja porque tem florestas, seja porque a oportunidade que se tem de compensação, pelo menos a compensação natural de CO2, o Brasil é quem tem área suficiente para fazer isso, né? O Brasil tem condição de aumentar, e já aumentou, energia solar, energia eólica, hidrelétrica. Cara, porque o Brasil é um líder nisso, né? Então, a imagem que a gente projeta lá fora não condiz com a realidade. Eu realmente acho isso que eu vou falar agora. Eu acho que a imagem que o Brasil tem lá fora com relação à questão ambiental é pior do que a realidade que nós vivemos. Infelizmente, o que fica lá fora é o desmatamento ilegal, que, diga-se passagem, é responsável pelo grande problema que temos aqui. O Brasil tem uma legislação extremamente rígida com relação a desmatamento. Lembro de vedados, eu não vou colocar a mão no fogo aqui, que São Paulo hoje tem mais área preservada do que tinha há 10, 20 anos. Isso. E isso eu vejo na minha região, está acontecendo, as pessoas preservam, as pessoas fazem restauração. Então eu acho que a gente teria toda a condição, né? Se o governo combatesse o desmatamento ilegal de uma forma difícil, agora tem crime organizado, eu sei que é difícil, garimpo ilegal, o Brasil tivesse um cadastramento rural que permitisse as pessoas saberem que terra é de quem, né? Que é um negócio que... Esse é um ponto que eu te falar, a regularização fundiária. Esse é um programa, deveria ser do governo e não consegue resolver. Isso é inacreditável, né? Isso vai num...
Cara, precisa ter dono. Se a terra tiver dono, já souber, ele vai cuidar. Isso é universal, assim que a sociedade se organizou há milhares de anos. Então isso me incomoda muito. O governo não faz o cadastramento, que eu sei que é complexo, que tem títulos de propriedade, 2 ou 3, vamos dizer assim, corretos ou aparentemente corretos em cima da mesma área. Tem que resolver esse negócio. Então, combater o crime, combater o garimpo, combater criar um CAR. E falar, porque esse Brasil, nesse aspecto, a gente tem milhões de problemas. Aqui nós temos um potencial de ser, de novo, potência ambiental num momento em que muito se valoriza. Eu deixo de lado o que Trump fala agora desse momento, porque ele está falando, nem mesmo os governadores lá concordam muito com ele, as empresas estão um pouquinho atemorizadas, mas continuam comprando crédito de carbono, continuam falando, cara, precisamos fazer alguma coisa com relação ao meio ambiente.